Oiê, oi, gente. Ah, Bocão. Que gostoso. Vem, Nina. Nossa, que bocão gigante. Que gosto. Olha, Vicente. Não, filha, devagar. Olha, meu. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje é terça-feira, dia 24 ou 23? Dia 24, eu comecei a gravar esse vlog ontem, porém gravei uma cena pela manhã e não gravei mais ao restante do dia. Vamos desconsiderar aquela parte. Semana passada eu também tentei, na segunda-feira, gravar o vlog da semana, porém, semana passada foi uma semana bem difícil. E eu vou falando com vocês aqui, enquanto eu vou arrumando aqui as coisas pra colocar na lava-louça, que a pia tá daquele jeito. Semana passada, peraí, deixa eu contextualizar pra vocês. Semana passada, o meu filho mais novo, que é o Vicente, ele faz ótimas sonecas, boas sonecas mesmo. Ele dorme 1h30, 2 horas em cada soneca, sempre mais que 1h30. Porém, de uns dias pra cá, ele tava dormindo muito mal. Ele começou a dormir só 20 minutinhos, e assim, 20 minutos, gente, ele não dá nem um ciclo do sono. Então ele tava ficando muito cansado, queria muito colo. E assim, também ao mesmo tempo que queria colo, não queria nada com nada, porque assim, não me toque. Ele tava bem sensível e eu nem sei exatamente o que foi que aconteceu, o que deixou ele irritado, nem nada. Ele não tomou vacina, nem nada do tipo, então não sei. Mas aí eu não estava conseguindo gravar nem nada, porque a semana passou voando, sempre assim, sempre com o Vicente no colo, sempre tentando dar atenção para os mais velhos também, que estavam vendo que o irmão estava muito no colo, também estava querendo mais colo, então assim, estava me desdobrando. E eu confesso para vocês que eu tento levar essas fases das crianças assim numa boa, eu tento. Mas pra mim é bem difícil, assim, 1 dia, 2 dias meio bagunçada a rotina, eu falo, ai, tudo bem, faz parte, às vezes teve uma reação de vacina, às vezes é um dente nascendo, tá doente e tudo. Agora, quando isso se posterga, assim, por mais dias, eu confesso pra vocês que semana passada eu quase dei uma leve surtada. Falei, meu Deus do céu, tá muito difícil essa criança, e assim, como ele só tem 2 meses... Eu meio que não sei, sabe, o que ele tá sentindo, porque não pode ser dente, porque não tem dente pra nascer. E não é reação de vacina, então você meio que não sabe como ajudar, sabe? E aí foram vários dias assim, não foi só um. Me deu uma desestabilizada aqui, tanto que eu tinha até um vídeo pra postar, não conseguia editar nem nada. A parte difícil aqui do YouTube pra mim não é nem o gravar os vídeos, é mais a questão da edição, porque até gravar também nem sempre dá, porque se as crianças estão me exigindo muito, eu não vou colocar a câmera e ficar gravando, sabe? Às vezes no momento que eles estão mais chatinhos, que eles estão mais, né, vulneráveis, vamos dizer assim. Mas colocar a câmera e começar a falar é fácil. Porém, a edição, como sou tudo eu que faço sozinha... Acho que eu vi ele chorando. Não. É um pouco difícil, porque eu preciso parar, né, editar, achar uma música, por isso, por aquilo, corta. Não é uma coisa tão fácil assim. A luz deve estar super estourada, porque aqui na minha cozinha é tudo branco, os armários são brancos, e aí sempre que eu tô aqui, a luz fica bem... a qualidade não fica tão boa. Mas eu quis começar logo esse vlog, porque como eu falei, eu comecei ontem, e aí eu gravei só um take de manhã. Aí eu falei, poxa, deixa eu me dedicar e fazer esse negócio direito pra voltar, porque semana passada já não tivemos vídeo. Senão daí vai chegar no dia de postar vídeo, eu falo, ai, não fiz nada, não gravei nada, enfim. Voltamos. Tem uma coisa que me ajuda muito na rotina, assim, com 3 filhos, é deixar sempre a pia limpa, assim, sem louça pra começar o dia, sabe? Porque daí eu já começo, já faço o café da manhã, as coisas já estão mais adiantadas, sabe? Porém, não tenho conseguido, gente. Eu acabo lavando essa louça agora e junto a louça depois do almoço, aí vai juntando no dia, e eu não tenho colocado a louça na lava-louça no final do dia. Péssimo hábito, preciso melhorar isso, porque faz muita diferença, sabe? Eu acho que eu acabo perdendo muito tempo com isso daqui de manhã, sendo que eu poderia ter feito isso ontem à noite. E aí, a minha lava-louça tem me decepcionado muito nos últimos tempos. Eu tenho ela desde 2021.
Ela não é nova, mas também não é tão velha, né? Que hoje em dia as coisas duram tão pouco. Mas mesmo assim, ano passado teve um momento em que ela parou de limpar as louças, sabe? Eu chamei um técnico da Electrolux, aí o técnico fez tipo uma limpeza nela bem profunda, tirou umas sujeirinhas que assim, eu nem conseguia ver onde estava a sujeira, e deu super certo, ela voltou a, sabe, funcionar melhor, mas depois daquele dia, ela nunca mais foi a mesma, sabe? Vez ou outra, assim, quando eu coloco a louça, ela não sai tão limpa quanto quando ela era mais nova, sabe? E aí, eu queria muito uma outra lava-louça, porém, esse apartamento que nós moramos aqui, ele é alugado. E essa parte aqui, onde fica essa lava-louça, era um armário de 2 portas. A gente pediu, assim que a gente alugou, a gente pediu pra proprietária pra chamar o marceneiro, pagamos essa parte, né, porque era uma escolha nossa, a gente estava pedindo, pra gente tirar a parte do armário e colocar o encaixe para lava-louça, porque aqui não tinha espaço para lava-louça. E eu já tinha, né, então assim, pra mim era inegociável, em algum lugar essa lava-louça ia ter que entrar. E aí a proprietária autorizou, a gente fez essa mudança. E assim, a lava-louça ela cabe certinho aqui. A minha ela é de 8 serviços, então ela acho que é a menor das lava-louças, não sei se tem menor do que essa, mas eu acho que é a menor. E eu queria muito uma de 14, que eu acho que é a maior, ou 15 serviços. A maior, sabe? Porque eu realmente uso, amo. Nossa, pra mim, assim, é uma mão na roda muito grande. Porém, ela tem me decepcionado. Ela tem me deixado na mão em muitos momentos. E isso tá me pegando demais. Porque eu preciso dela. Não tô mais com funcionária aqui, eu acho que eu já compartilhei com vocês, né? Em outro vlog, que a moça que estava comigo, que eu contratei na época quando eu estava grávida do Vicente, antes do Vicente fazer 1 mês, ela saiu. Então, assim, a lava-louça me ajuda a não perder um tempo danado, sabe? Então, pra mim é inegociável. Quando eu mudar pra minha casa, que um dia Deus me permita que eu tenha uma casa bem espaçosa, eu com certeza terei uma lava-louça maior, sabe? Porém agora... Ai, a xícara tá batendo aqui. Porém agora eu tenho que me virar com essa mesma. E assim, não permito que essa lava-louça me abandone, sabe? Ela não pode me abandonar, pelo amor de Deus. Ai, depois que a gente se acostuma com isso, olha, é tão fácil, é tão prático, é tão maravilhoso. Eu amo, eu sou muito suspeita. Qualquer pessoa que me pergunta, lava-louça você usa? Uso muito, vale a pena. Só você saber usar aqui, ó, vale a pena. Gente, Vicente acabou de acordar da soneca. Assim que eu sentei no computador, comecei a ler aqui a homilia, a meditação. Ele já despertou. Deixei ele ali um pouquinho no berço, que eu tô achando que ele vai fazer número 2. Vamos ver se ele faz. Agora são 9 horas da manhã. Vocês repararam que eu estou com roupa de treino? Estou tentando me organizar pra voltar a treinar. Eu tenho uma amiga que é educadora física, então ela bolou um treino pra mim, já me passou o aplicativo, tudo certinho. Ontem eu comecei a fazer, aqui em casa mesmo, que ela me passou 2 treinos, um pra fazer na academia do meu prédio e um pra fazer em casa. Eu comecei a fazer e o Joaquim acordou antes da hora na soneca da tarde e aí eu não consegui concluir, mas a minha intenção é fazer esses treinos pela manhã. Eu só não descobri ainda o time do Vicente, sabe? Porque eu quero descer pra academia aqui do meu prédio, que fica no prédio ao lado aqui. 10 passos eu tô na academia. Não é uma academia que tem muitas coisas, mas assim, por ser uma academia de condomínio, assim, de prédio, é super ok. E aí,
essa minha amiga, eu mandei o vídeo pra ela da academia, então ela montou os treinos de acordo com as coisas que tem na academia, os pezinhos, aparelhos e tudo. E a minha intenção é que eu consiga ir fazer esse treino na academia pelo menos 3 vezes por semana. E 2 vezes por semana eu faço aqui em casa mesmo. Aí eu vou tentando conciliar, porém eu não sei muito o horário, sabe? Tipo, o Vicente acabou de fazer uma soneca. Ele dormiu uns 50 minutos. Agora ele vai mamar umas 10 horas da manhã. Mas quando dá umas 9h40, ele já fica agitadíssimo pra mamar. Então eu não sei se eu já vou na academia agora, com ele acordado, ou se eu deixo pra ir mais próximo de buscar as crianças na escola, que ele vai estar meio sonolento e meio que ele dorme na academia, sabe? Eu também não sei se fica muito lotada lá embaixo esse horário, sabe? Fora de horário de pico, tipo 9, 10, 11 horas da manhã, porque dependendo ele consegue dormir, mas se ficar jogando aparelho, coisa no chão, se tiver muito barulho, ele não vai dormir. Então, assim, não sei ainda. Eu acho que essa semana vai ser bem um teste, assim, de que horário é melhor, sabe? Se é melhor eu ir com ele numa soneca, tipo, vou com ele no carrinho dormindo, ou se é melhor eu ir com ele acordado mesmo. Mas o importante é que eu vou. Nessa minha última gestação, foi a gestação que eu fiquei mais sedentária, assim, no começo eu já parei, pouco que eu tava fazendo, eu tava correndo, antes de começar, antes de engravidar. E aí eu parei de correr, e depois aí no final da gestação eu tive que ficar de repouso e tudo, então assim, não fiz nada. Na minha primeira e na segunda gestação, eu fiz pilates do começo ao fim da gestação, assim, todo o tempo, fazia 2 vezes por semana, bonitinho, adorava. Nessa gestação eu não fiz nada, assim, sabe, porque era difícil conciliar os horários com o marido, já tinha 2 crianças e tudo, aí não deu certo. Mas eu preciso voltar, né, no meu pós-parto, eu ainda tenho 10 quilos pra perder desse pós-parto. Nessa gestação, eu não sei se eu comentei isso em outro vlog, mas eu engordei 25 quilos. 25 quilos! Meu Deus do céu, isso é muito peso, gente. Na minha primeira gestação, eu engordei 11 quilos. Na segunda eu engordei 7 quilos, e o Joaquim nasceu de 7 meses, então eu tava assim, dentro daquele esperado 1 quilo por mês. E nessa gestação, que foram assim, todas seguidas praticamente, né, eu engordei 25 quilos. Ai, você comeu loucamente como se não houvesse amanhã. Comi, mas assim, sinceramente, não foi muito diferente do que eu comi nas outras, sabe? Eu não sei o que aconteceu, se assim, passei dos 30... E alguma coisa mudou ali no meu metabolismo que não tava... também não tava fazendo atividade física, como eu comentei, mas também era só pilates, né, gente? Não era nada que, né, acelerasse super o meu metabolismo. Mas, de qualquer forma, eu engordei muito nessa gestação. E no pós-parto, assim, quase de imediato, eu perdi 10 quilos. E agora na quaresma, que eu aproveitei que já ia ficar um tempo sem doce, né, os 40 dias sem doce, eu aproveitei pra falei assim, já que eu já vou ficar sem doce, que pra mim é a parte mais difícil, eu já vou aproveitar e dar uma segurada na alimentação. Daí eu perdi 5 quilos e agora faltam 10. Ainda faltam 10 quilos, meu Deus do céu. Falta 10 quilos e eu só consigo pensar no ovo de Páscoa que eu vou comer pós-quaresma, tipo assim, um ninho com Nutella, ai, que delícia! E ainda faltam 10 quilos. A pessoa quer perder 10 quilos e tá pensando nisso. Porque 10 quilos a gente não perde em 2 semanas, entendeu? Vai um processo assim de pelo menos 2 meses. Mas eu tô pensando no que eu vou comer na Páscoa. Gente, eu nem acredito que eu consegui treinar hoje, estou tão feliz. Quero aproveitar aqui para estender essa roupa, enquanto tá quase na hora de eu buscar as crianças. Eu coloquei vocês aí para me acompanhar enquanto eu estendo a roupa das crianças aqui nesse varalzinho. Mas eu tô tão feliz que eu voltei a treinar hoje, que eu consegui, sabe? Porque eu confesso que eu tava com medo de como seria assim com o Vicente. Apesar dele ser muito bonzinho, né? É um ambiente de um pouco de barulho, tinha música tocando e tudo. Então eu falei, nossa, como será? Eu ainda não sei se fui no horário ideal, porque eu fui no pós-soneca, sabe? Ele dormiu 50 minutinhos, eu já peguei ele, falei, vamos descer agora que eu já vou testar. E aí, ele
começou a reclamar um pouco lá embaixo, mas aí eu fui esperta, eu levei o ruído dele, que é um aparelhinho assim do ruído branco, e ele tem várias músicas. Então, quando ele começou a reclamar, assim, tipo, vambora, eu coloquei uma música lá, uma musiquinha de pássaros cantando lá, e aí ele se aquietou de novo e consegui concluir o treino. Eu consegui fazer exatamente 35 minutos de treino. O que eu fiz? Eu tenho uma amiga que é personal e ela me passou um treino de acordo com o tempo que eu tenho, que eu falei pra ela que eu tinha de 30 a 40 minutos mais ou menos pra treinar, e também de acordo com os aparelhos que tem aqui na minha academia, né? Aqui na academia na minha academia, ó, na academia aqui do meu condomínio. Então, deu super certo, porque ela montou um treininho, assim, bem rápido, realmente, assim, só pra dar uma movimentada no corpo, queimar uma caloria, e também um treino curto, sabe, porque eu também não tenho que ficar procurando qual aparelho, se eu faço esse, se eu faço aquele, eu não sei treinar sozinha, assim, de escolher qual músculo certo, que treinar hoje, que treinar amanhã, então, foi assim, foi ótimo hoje, sabe, fiquei muito feliz que deu certo de treinar com o Vicente. Mas como eu falei, eu não sei se o certo é eu treinar no momento que ele tá acordado, tipo pós-soneca, que ele tá um pouco mais desperto assim, ou se é melhor eu treinar no momento que assim, ele acabou de mamar, encheu a barriguinha, vai pra soneca, e aí ele acaba dormindo ali os 40 minutinhos do treino, sabe? Eu acho que amanhã eu vou tentar fazer isso. Umas 10h30 da manhã, ele faz uma sonequinha de 40 minutos, que ele está fazendo agora, e aí eu vou tentar ir nessa soneca. Então, cuido da casa, faço as coisas que eu preciso pela manhã. Quando der essa soneca, das quase 11 horas da manhã, treino, e talvez de lá eu já desço e já vou buscar as crianças, que tá quase na hora. Por isso que eu já quero estender essa roupa antes que eles cheguem. Muito engraçado como quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, a gente começa no pique. Nossa, treinar, que coisa boa. E aí daqui a uma semana, 2 semanas, eu não sei se vocês são assim também, mas aí já vai dando um desânimo, já vai dando ai, não preciso ir. Às vezes por isso é bom a gente já colocar a roupa do treino. Hoje mesmo, eu só fui, de verdade, porque eu tinha colocado a roupa da academia, sabe? Assim que eu acordei, eu já tinha deixado a roupa separada, assim, mas estava dentro do guarda-roupa. Eu falei, ai, põe a roupa, não põe, põe a roupa. Falei, bom, se eu não colocar, eu não vou, porque aí o Vicente vai dormir, eu não vou entrar no quarto, enfim. Daí eu coloquei a roupa, ele foi pra soneca, dei o jeito aqui nas coisas da casa, e aí eu falei, ele acordou da soneca, eu falei, quer saber? Vamos agora, senão eu desisto. Ai, gente, ontem eu tava conversando com uma amiga, o quanto é legal e o quanto eu admiro pessoas disciplinadas. Eu acho que todo mundo admira, né? Porque uma pessoa disciplinada, ela vai contra a sua zona de conforto, né? O nosso cérebro, ele foi projetado assim para isso, né? Para ficar na zona de conforto, para ficar assim sem correr grandes riscos, perigos e sem muita animação. A não ser coisas que nos gerem prazer, né? Porque assim, se você vai viajar, se você vai para uma festa, para uma praia, seu cérebro já se desliga da parte da vida mais chata, da rotina, e aí você tem um pique total para ir para a praia. Agora, se você vai fazer uma atividade física, uma coisa que vai te gerar um desconforto, se você vai começar um trabalho novo, se você tem alguma coisa importante para entregar, essas coisas assim que nos tiram um pouco da zona de conforto, você acha que sua cabeça quer? Não quer. Sabe, o nosso cérebro tem a lei do mínimo esforço. O quão menos ele pode se esforçar, menos ele quer fazer, entendeu? E vamos combinar que essa nossa geração, assim, de uma forma, falando de todos, tá? Não que nós somos preguiçosos, mas a gente tem tudo tão na mão, né? Aquela coisa, geração do controle remoto, sabe? Você não tem mais nem que levantar pra trocar de canal, nem pra pedir uma comida, a comida vem até você, tudo no celular, é tudo muito prático, tudo muito rápido, e aí acaba que a gente fica acomodado, né? Essa aqui que é a vida, então qualquer coisa que nos tire dessa zona de conforto, dessa rapidez e zona de conforto mesmo, acho que é a melhor palavra pra isso, nessa coisa que a gente tem, a gente não quer, né? Quem quer treinar, ficar lá sofrendo, passando dor 3 dias depois que conseguir sentar? Ninguém quer, gente. Ninguém quer. Porém,
Eu até compartilhei essa ideia nos stories hoje. Eu tenho um peso ainda pra perder no pós-parto, então o principal motivo que eu quero voltar pra academia é isso, sabe? Pra aumentar o meu gasto calórico, pra conseguir perder peso mais rápido. Esse é o motivo principal. Não vou mentir pra vocês e falar, estou indo por causa da saúde, ai, por quê? Não, gente, eu tô indo realmente porque eu quero perder essa pança que ainda tá aqui. Mas, além disso, nós, mulheres, homens e todos, que estamos envelhecendo, a gente não tem pra onde fugir. Uma hora ou outra a gente vai ter que começar a fazer atividade física. Porque se você quiser envelhecer bem, sabe, envelhecer com autonomia, conseguindo levantar, sentar, continuar fazendo suas atividades, né, quando você tiver 70 anos, você vai ter que fazer atividade física, porque você precisa de músculo, porque se você não tem esse músculo, tem uma doença que, se não me engano, se chama sarcopenia, né, que é essa perda dos músculos no decorrer da vida, ainda mais da velhice, que a gente vai ficando totalmente enrugado, vai tudo caindo, vai tudo ficando flácido, e os braços, e... Gente, não tem pra onde correr, vai ter que treinar. E assim, o quanto antes a gente começa, melhor. Seria muito mais fácil voltar a treinar pra mim se eu já tivesse essa constância, sabe? Ah, não, eu já treino há 5 anos, parei, engravidei e tudo mais, agora eu tô voltando. Mas pra mim parece que eu estou iniciando, porque, né, eu não tenho esse hábito. E eu penso também que isso é uma coisa que eu quero levar para os meus filhos, sabe? Eu quero que eles valorizem a atividade física desde pequenos, assim. Não tô falando que eles têm que fazer musculação, mas qualquer que seja uma atividade física, um esporte, alguma coisa que os ponha em movimento, sabe? O esporte é legal porque traz também uma disciplina, um respeito pelo próximo, dependendo do esporte, se for um esporte coletivo, né? Mas, de qualquer forma, é uma coisa que... tem muitas camadas, sabe? Eu quero emagrecer, então esse é o motivo principal. Eu sei que a atividade física faz bem, me dá disposição, me dá um pique, me dá uma força, assim, uma confiança de que consegui cumprir um combinado que eu fiz comigo mesma, sabe? Tipo, você não combinou com você mesma que você vai treinar, então você vai treinar. Então quando eu consigo fazer isso, eu me sinto mais feliz, mais confiante. Tem também a questão da idade, de você envelhecer bem, sabe? Eu já tenho 30 anos, 3 filhos, 3 gestações seguidas, o corpo já tá, ó, pedindo socorro faz tempo. E aí, além de tudo isso, tem também o exemplo que eu quero dar para os meus filhos, de mostrar que isso é importante, que faz bem, e o quanto antes eles puderem começar, sabe? Atividades físicas, quando eles são crianças ainda, normalmente é através do esporte, né? Eles não vão fazer musculação com 5 anos, mas eu quero que isso seja comum na vida deles, sabe? Quem faz isso com maestria é a Vanessa Lino. Não sei se vocês conhecem, mas quem não conhecer, ela tem canal no YouTube e um perfil bem ativo no Instagram também. Ela corre, ela faz musculação com constância, o marido dela acho que faz crossfit, ou ela faz crossfit também, não sei, mas ela se interessa por muitos outros esportes também, assim, sabe, de vez em quando você vê que ela tá fazendo uma outra coisa, já correu, se não me engano, uma maratona, então assim, 42 quilômetros, gente, não é brincadeira, e eu vejo que as crianças dela, os filhos dela, crescem vendo isso, sabe, pais ativos, pais dispostos, que conseguem segurar os dois no colo e tá tudo bem, sabe, eu malemar consigo andar ali até a esquina, gente. Porque, sinceramente, eu acho que eu comentei isso num outro momento, não sei se eu comentei no outro take, mas eu não fiz nenhuma atividade física nessa gestação. Então, podemos dizer que eu estou praticamente há 1 ano, né? Porque antes de engravidar eu tava treinando, eu tava correndo, mas assim, estou há 1 ano parada, sabe, assim, parada total. Por isso que eu falei que isso pra mim é um começo, é realmente uma iniciante na atividade física. Até por isso também que os meus pesos na academia é aquele pezinho de franga, de passar vergonha, de 2 quilos no braço, tipo assim. Mas o importante é começar, sabe? O importante é começar e não desistir no meio do caminho, porque... Eu sei que dá preguiça, eu sei que tem dias que vai ser mais caótico, e eu tô falando isso pra vocês, contando também, me comprometendo a trazer mais sobre isso nos próximos vlogs, porque eu quero realmente que isso faça parte da minha vida, sabe? Ter um estilo de vida ativo, sabe? Saudável, uma pessoa disposta, uma pessoa que não vai caminhar até ali ou correr atrás de um filho e tá... que é o meu caso no momento, entendeu? Então, além da minha motivação inicial, que é essa questão da perda de peso, eu também tenho esse motivo forte que eu quero levar muito isso para os meus filhos.
viu? Veio pra dormir bem. Mamãe, olha que bonito o meu. Nossa, Nina. É de várias cores o meu, eu pinto bem. Que lindo. Só que o meu saiu fora por um pouquinho. Bom dia, vlog! Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque aqui na lavanderia, apesar de eu estar de microfone, aqui acaba vindo muito barulho da rua. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, espero que você tenha começado o dia bem por aí, que olha, que hoje amanheci numa preguicinha. O Vicente tá me dando uns bailes à noite, sabe? Ele tem despertado com a chupeta caindo e demora um pouco pra voltar a dormir. Ele só desperta uma vez pra mamar, nossa, o que tá sendo incrível, porém a chupeta cai, ele acaba acordando. E eu passei por isso também com o Joaquim, que meu segundo filho, né, que também pegou chupeta e tudo, e a chupeta também caía até o momento em que ele aprendeu a colocar a chupeta de volta. Mas, até esse momento chegar, minha gente, demora e a gente sofre um pouco. E eu já estou com roupinha de treino,
Já coloco a roupa logo pra já me dar o pique que eu preciso, porque se eu fico com roupa normal, assim, sabe? Depois eu acabo não querendo trocar roupa pra ir treinar, sabe? Eu já tô pronta, já tô tudo. Eu nem tô passando nada assim na cara, porque daí depois do treino eu gosto de tomar banho. Hoje eu não sei direito como eu vou fazer, porque ontem eu fui depois da primeira soneca do meu filho, então ele tava 100% assim acordado. Hoje eu vou tentar ir no momento da segunda soneca dele, pra ver se ele dorme no carrinho, sabe? Ele tá, apesar de não estar dormindo tão bem quanto eu gostaria à noite, ele tem dormido muito fácil na soneca, sabe? Eu coloco ele no berço, na mesma hora assim ele capota. Nem fica se mexendo nem nada. Então eu vou tentar que ele ir na academia hoje na segunda soneca dele. Vamos ver se vai dar certo. Até eu adivinhar esse horário melhor, assim, que ele fica mais tranquilo, sabe? Apesar do treino ser bem rapidinho, quanto mais confortável for pra ele, eu fico mais tranquila, né? Até consigo fazer um cardiozinho, uma coisinha assim mais, né? Sem saber que tá no time da criança já começar a chorar e afins. Oi, gente, as crianças já acordaram por aqui. Assim que elas chegam na escola, elas tiram uma sonequinha, né? Elas estão brincando agora. O Vicente tá aqui no meu pé, não vai dar pra ver ele tá bem aqui no carrinho. Eu tô balançando ele aqui pra ele ficar quietinho, pra segurar um pouco pra próxima soneca. Enquanto dobro roupas, que eu estendi ontem, já estão sequinhas, maravilha. Hoje eu achei que não seria um dia tão produtivo. Eu acordei meio desanimada, pensei 10 mil vezes se eu ia na academia. Minha mente ficou assim, me sabotando real. Falou, não, vai amanhã, treina em casa. E aí você vai nessa do treino em casa e acaba se enrolando e nem treina, né? Porque eu ainda não tenho essa disciplina, né, de ter uma constância na atividade física. Daí eu rebati logo, falei, não, eu vou aproveitar que o Vicente tá num dia bom. Fui com ele dormindo
fui com ele, na verdade ele estava acordado, mas ele dormiu assim que chegou na academia e foi ótimo. Ontem eu fui pós-soneca, né? Então eu fui depois do momento em que ele dormiu. E aí eu tinha que ficar balançando o carrinho, dando uma intertida nele, liguei o sonzinho, eu tinha que ficar fazendo algumas coisas para ele ficar acordado, sabe? E hoje não precisei, porque assim que eu cheguei lá, só no caminho de atravessar o meu prédio para ir pro próximo, que é a academia, ele já dormiu. E aí foi super tranquilo. Quando eu tava já pra sair, ele deu uma despertada. Foi um pouco corrido porque eu me perdi um pouco no tempo. Então assim que eu subi, eu tirei leite. E aí já tava na hora de buscar as crianças. Almocei mais tarde, enfim, deu uma bagunçada na questão do horário. Mas como eu falei, essa semana que eu comecei, né, a treinar, a gente tá bem no período de adaptação para descobrir qual o melhor horário para ficar mais cômodo pro Vicente, né? Porque eu consigo me rearranjar aqui, né? As coisas que eu faço em casa e tudo. Agora eu quero o melhor horário para ele, para que corra menos risco dele dar um grito, alguma coisa assim, dele chorar, enfim. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, porque nesse exato momento eu estou tirando leite. Eu quero, em outro momento, quando as crianças não estiverem acordadas, isso porque a qualquer momento alguém pode me chamar, me gritar, querer alguma coisa, eu quero bater um papo com vocês sobre a questão da amamentação, sobre a minha experiência com a amamentação. Eu até pensei em fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que eu vou falar nesse vlog aqui mesmo, sobre como tá sendo essa minha experiência amamentando pela terceira vez. Mas assim, todas as minhas experiências foram totalmente diferentes uma da outra. Mas isso é papo para um outro momento. Agora eu vou terminar de dobrar essas roupas, segurar o máximo aqui que eu consegui o senhor Vicente, coisa que eu comecei a falar e acabei trocando de assunto. Eu achei que hoje não seria um dia muito produtivo, né? Ah lá, já tá vindo alguém fazendo barulho. Eu achei que hoje não seria um dia muito produtivo, porque eu acordei meio um pouco mais desanimada e tudo, mas eu confesso pra vocês que esses dias um pouco mais desanimada tem tido uma certa recorrência, sabe? Eu não sei se é hormonal, se é amamentação, se eu tô precisando de terapia, eu ainda não sei o que é, mas tem acontecido com uma certa frequência. Aí hoje eu pensei assim, bom, isso já tá acontecendo demais, então eu realmente preciso reagir, porque não dá pra ficar desanimada e sem fazer o que eu preciso fazer todos os dias. E foi ótimo, sério, gente, foi maravilhoso. Hoje a minha manhã rendeu muito, como eu falei pra vocês. Pode falar. E fala que a sua garrafa ficou lá na academia. Poxa, é verdade, gente, minha garrafa ficou lá na academia. Eu esqueci, saí tão correndo porque eu vi que eu tava com o horário apertado já pra tirar o leite e buscar as crianças na escola, que eu esqueci a garrafa na academia. Mas amanhã a mamãe vai lá buscar. Mas o que eu tava falando antes é que eu achei que hoje ia ser um dia meio desanimado, mas eu acabei sendo mais produtiva do que eu esperava. Isso porque eu consegui arrumar uma parte do meu guarda-roupa que eu tava precisando arrumar, lavei roupa, estendi já assim bem seguida, sabe? Não deixei lá na máquina pra estender depois. Consegui ler pela manhã, fiz a minha leitura espiritual e li a homilia. Foi até que assim, por ser um dia que eu não acordei nos melhores ânimos, até que foi produtivo. E agora tem alguém me solicitando. Então as roupas vão ficar pra depois. O que você tá querendo a mamãe, hein? O que você tá querendo a mamãe, hein? Eu não posso falar que você começa a gritar, Hein, rapazinho? Bom dia, vlog. Espero que vocês estejam bem. Hoje é quinta-feira, já fiz um monte de coisa. Agora são umas 9 horas da manhã. 9h30, já deixei as crianças na escola, já coloquei roupa pra bater, a roupa já tá ali esperando pra eu estender. Tô aqui agora fazendo atividades, né, brincando com o senhor Vicente, ele tá aqui no tapetinho, deixa eu ver se dá pra vocês verem. E eu também hoje fiz mais uma sessão que eu estou fazendo um tratamento pra estrias. Na gravidez agora do Vicente, me deu algumas estrias aqui na lateral, assim, do corpo, sabe?
no culote, vamos dizer assim. E eu tô fazendo um tratamento, acho que eu já tô na segunda ou terceira sessão. Eu não sei exatamente como é que se chama, mas aplica um colágeno, depois passa uns aparelhos, uma coisa assim. Minha estria foi uma estria vermelha que deu, né? Então eu sei que essa estria vermelha, ela tem maior probabilidade de sair. Então, comecei esse tratamento, já tô na segunda ou terceira sessão, como eu falei, e eu acho que serão umas 6 sessões, então tô na metade. E aí, normalmente eu faço esse tratamento no sábado, mas aí meu marido pediu para adiantar para fazer agora na quinta-feira, porque no sábado ele vai levar as crianças para cortar o cabelo de manhã. Então assim, ó, aqui é um jogo de agendas, entendeu? Eu tava conversando hoje de manhã com ele que ele precisa começar a usar o Google Agenda, para que a gente consiga ter uma agenda compartilhada, porque hoje ele quase se esqueceu desse compromisso. Tipo, ele pediu para eu remarcar, adiantar, né, que era para ser no sábado, eu adiantei para quinta-feira. E aí, eu preciso comunicar isso pra ele, porque eu não levo o Vicente. Então alguém tem que ficar com o Vicente em casa. Então a gente sempre combina os horários. Se eu vou fazer alguma coisa e eu não consigo levar o Vicente, como eu não conseguiria nesse tratamento que eu vou fazer, ele precisa estar com o Vicente. Então a gente sempre tem uns combinados assim, ó, quinta-feira, 8 horas, você fica com ele. Aí ele fica com o Vicente, colocou o Vicente pra dormir, ele já fez a primeira soneca, foi tomar banho, se arrumou. Quando eu cheguei, ele já saiu de casa. Então, tipo, é um jogo, sabe? E faz toda a diferença a gente ter uma agenda compartilhada, sabe? Ele não é muito tecnológico, sabe? Apesar dele usar muito o celular para trabalhar, ele não é dessas de organização pelo celular, planilhas pelo celular, nada dessas coisas. Mas eu tô insistindo e hoje à noite eu vou fazer isso. Eu vou pegar o celular dele, vou arrumar o Google Agenda dele para que a gente consiga ter uma agenda compartilhada. Para mim isso facilita muito, a minha agenda tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Ó, acho que a tela inicial do meu celular fica o meu tempo de uso e aqui já fica a minha agenda. Amanhã já tá programado que esse vlog vai sair, dá pra vocês verem. E aí, aqui já não tá mais o compromisso, né, porque já foi, né, que eu tinha marcado às 8h30. Mas aqui estava o meu compromisso, ó, Gláucia, que é a moça da estética. Então, 8h30 eu já tava com esse compromisso. Se a gente tivesse uma agenda compartilhada, que teremos, preciso fazer isso no celular dele e mostrar pra ele como usa, seria muito mais fácil, porque não teria como ele esquecer. Ele vê na semana e fala, o que a Samid vai precisar de mim? Fica muito mais fácil. Porque aqui nós não temos rede de apoio. A minha sogra mora no interior, a minha mãe mora em Minas, as madrinhas dos meninos têm filhos também, então assim, não são pessoas que a gente consegue contar pra essas coisas, sabe? Assim, ai, deixa com a madrinha, deixa com uma tia. Não temos. Então, como a gente não tem essa rede de apoio para dar um suporte em alguns momentos pontuais quando a gente precisa, nós precisamos se virar como podemos. Graças a Deus, meu marido tem um trabalho flexível, né? Ele não é CLT, sabe? Tipo, ele tem que bater cartão de hora, chegar a tal hora. Mas, mesmo assim, eu sempre tenho que tentar conciliar a minha agenda junto com a dele para não atrapalhar o trabalho dele. Então, sempre quando eu marco os meus compromissos, são no começo do dia, tipo, marquei 8h30 da manhã, ou no final do dia. Como aconteceu na segunda-feira, a Catarina tinha médico, ela tinha que fazer um retorno no otorrino, mostrar um examezinho da garganta dela. E aí, o que aconteceu? Eu marquei 5h30 da tarde, porque eu não conseguia levar ela, porque levar os 3 ia ser aquele caos, né? Mas aí eu falei, o Douglas leva, e aí deu tudo certo. Porque daí, ou eu marco os meus compromissos no primeiro horário do dia, ou no final do dia, pra não atrapalhar, assim, o meio do dia dele, sabe? Tipo, vou marcar médico 2 horas da tarde, vai quebrar o dia dele na metade. Então, a gente tem essa parceria, assim, de tentar conciliar ao máximo, né? Que ele me ajude e que eu ajude também, pra não atrapalhar tanto o trabalho dele. Gente, o que foi papá hoje na escola? Macarrão. Macarrão? Você comeu, Joaquim? Hã? Sim. O Joaquim já tá entregue. Tá com sono, filho? Vamos dormir? Não? Você não quer dormir? Quer sim. Fala, mamãe. 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 Ai, que bonitinho. Oi, gente. As crianças já dormiram, já acordaram, na verdade. Por enquanto, só o Joaquim acordou. Fiz uma sonequinha um pouco mais curta hoje. Eu fiquei lendo enquanto eles dormiam. Desci para pegar o hortifruti, as coisas acabaram de chegar. Eu acabei me acostumando a pedir mais do que ir lá comprar, porque como eu tenho as crianças muito pequenas, conciliar o horário de soneca, de conseguir no hortifruti e tudo, isso mesmo antes do Vicente chegar,
eu acabava pedindo. E aí agora, assim, super me acostumei, toda semana eu peço, porque eu não gosto de pedir uma quantidade grande demais, porque fruta estraga. E esse lugar que eu peço, o foco maior é do hortifruti, mas eles também são um açougue e também tem coisas de mercado. Então, sempre que eu tô precisando de alguma coisinha assim, meio picada, eu compro lá, então eu peço e eles entregam. E açougue e hortifruti eu sempre faço lá. Açougue eu acabo pedindo a cada 15 dias. A minha geladeira não é muito grande e uma parte dela aqui do meu freezer, a parte de baixo, tá totalmente ocupado com leite, né? Leite congelado pro Vicente. Então eu só tenho 2 prateleiras assim de coisas para colocar de carne, então não é muita coisa. Eu acabo pedindo a cada 15 dias, junto com as frutas e verduras. E hortifruti mesmo eu peço toda semana, geralmente na segunda-feira. Mas as coisas que tinha aqui em casa rendeu até ontem, então eu acabei pedindo hoje, que é quinta-feira. E aqui não dá pra ficar sem, sabe? As crianças, elas são viciadas em frutas, graças a Deus. Eles não comem legumes tão bem. Joaquim até come melhor que a Nina não come quase nada. Mas as frutas, é assim, ó, 3 porções por dia, todo santo dia. Até compartilhei isso no vídeo que eu fiz contando sobre como é a nossa rotina. Eles comem fruta de manhã, eles comem fruta quando chegam da escola, eles comem fruta agora, de tarde, e depois do jantar. Então, na verdade, são 4 porções. É muito, eu sei. Mas, geralmente, varia de 3 a 4 porções por dia, tá? Que foi? Tem alguém me chamando. Olha lá. Ele já acordou. Obrigada, filho. Ele já acordou e, enfim, agora eu vou higienizar essas frutas, porque assim que chega, antes de guardar tudo, eu já gosto de lavar tudo, deixar de molho e tudo mais, porque na hora de pegar para dar para uma criança, não vai dar tempo, né, de ficar aqui lavando, esperando e tudo mais. Então eu já guardo tudo bonitinho, pronto para consumo, os que tá na fruteira e os que vão pra geladeira também, para facilitar minha vida depois. E contando que... E também tô fazendo um pãozinho de queijo para eles, então esse vai ser o lanchinho da tarde. Frutas com pão de queijo. Mastiga. Gente, vocês já comeram essa frutinha aqui, ó? Peraí. Ó. Tá desfocada, né? Ó. Se chama mirtilo. Mirtilo, não sei se é assim que se fala. Mas os meus filhos são completamente viciados nessa frutinha. Eles gostam muito. E assim, eles querem comer todos os dias. É o sonho da vida deles. É uma frutinha meio azedinha, assim, cítrica, tipo kiwi com morango, assim, sabe? Meio azedinho. E eles amam, os dois. Sempre gostaram, assim, desde a introdução alimentar. Só que a frutinha vem nesse negocinho aqui, ó. Olha o tamanho disso. É 100 gramas esse negocinho aqui, ó. 100 gramas custa R$16. É muito caro, tipo assim, isso daqui, ó, esse potinho, por eles, essas 100 gramas, eles devoram nesse exato momento. Se eu colocar no prato pros dois comerem, eles comem assim, um negocinho desse aqui pra cada um. 1 para 2 é difícil já, entendeu? Aqui que eu faço, a uva é da mesma cor do mirtilo, aí eu misturo um pouquinho de uva, um pouquinho de mirtilo, e eles ficam 3 dias comendo mirtilo assim, ininterruptamente, eles querem comer o tempo todo, todas as vezes que dá pra comer fruta. E aí, acaba rapidinho. Então, assim, eu compro a cada 15 dias, uma vez sim, 2 não, assim, porque é uma coisinha muito cara. Mas eles amam. Eu espero que você esteja me ouvindo bem, porque eu estou sem o microfone, tive que trocar de blusa. Eu estava assando com aquela blusa que eu tava, gente. Armou a maior chuva aqui, até a Defesa Civil mandou mensagem assim no celular, porque, nossa, raios e trovões iam vir. E não veio nada, não choveu. Mas sabe quando tá aquele bafo? Nossa, tá muito quente. Eu não sei como é que eu aguentei ficar com aquela blusa, que é uma blusa bem quente, até agora. Mas, de qualquer forma, agora são 5 horas da tarde. Eu já tô no meu momento game over. O Joaquim fez uma soneca bem menor hoje, então fica um pouco mais exigente pra mim. E o Vicente acabou de fazer a última soneca. Meu marido vai chegar só depois das 6 pra me ajudar com a rotina noturna. E eu preciso falar pra vocês, eu não sei o que faria se essas crianças não dormissem cedo. Eu tenho certeza que a minha maternidade seria muito mais pesada, muito mais difícil. Porque o momento que eles dormem, eu realmente me desligo. Fico assim... Vira a chavinha de que, tipo, só amanhã não tenho mais que me preocupar, não farei nada, não cuidarei mais de nada. Então, realmente, é o momento que eu descanso, é no momento que eles dormem. Parou, Joaquim? Joaquim tá E é o tempo todo brigando, o tempo todo esses dois brigando.
fui solicitada. Eu não queria ficar mais no berço, gente. Eu quero o colinho. E minha mãe vai encerrar esse vlog, porque meus irmãos estão causando e todo mundo precisa de atenção agora. Esse é um dos motivos que eu não costumo gravar muito quando as crianças estão acordadas. Porque eles acabam querendo chamar mais atenção, sabe? Quando sabem que eu tô falando com a câmera e tudo. Então, não dá pra registrar nem pra falar muito quando eles estão acordados. Agora eu acabei de brigar com eles ali, pra eles guardarem os brinquedos. Então, vou ter que encerrar esse vlog por aqui, porque eu preciso editar ele hoje pra postar amanhã. Então, até amanhã. Até amanhã não. Até o próximo vlog, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!